Continuando, o último corte foi meio abrupto, mas dá pra gente continuar. Então, voltando. Então a gente, como estava falando, as linhas de esquerda, de alguma forma, elas se dividem em mais, mas elas vão passar a ser pensadas de duas maneiras. Uma, aquelas que vão estar defendendo a ruptura absoluta do sistema, com a ideia de que era necessária uma revolução posta de maneira clara, em que o capital fosse entendido como um sistema que deveria ser vencido. Era o capital justamente o modelo que representava, nesse momento, a nova luta. Sem o rompimento com o modelo do capital, sem rompimento com o modelo da burguesia, nada mais poderia ser feito, não poderia ser desenvolvido. Outro grupo vai estar defendendo que sim, é necessária uma superação dos modelos de capital, uma superação dos modelos de exploração do capital, mas isso pensado por dentro do sistema. Pensado pelo viés político, pensado pelo viés da negociação, pensado pelos sistemas democráticos, eleitorais e tudo mais. Essas duas tendências, no início do século XX, elas vão estar ganhando as alcunhas, mas vai estar variando muito. De um lado, você vai ter toda uma noção de uma defesa do comunismo, em especial a partir da Revolução Russa, e de outro lado, você vai estar trabalhando com a noção das sociais-democracias e as construções dessas sociais-democracias. De um lado, você vai ter e aí a questão da Guerra Fria ela vai se postar de maneira muito clara, então naquele momento acabou a dúvida. De um lado você tinha os que estavam alinhados com o capital, e uma vez alinhados com o capital você passaria a entender tudo como uma grande estrutura conservadora, tradicional, que não é bem assim, e de outro lado aqueles estariam alinhados a essa conjuntura do comunismo, como essa proposta do socialismo e o desenvolvimento decorrente disso. O que a gente precisa entender? Em primeiro lugar, que eu tenho modelos diferentes, inclusive internamente. Se a gente for pegar mesmo dentro da própria União Soviética, eu tenho a famosa disputa entre a linha defendida pelo Trotsky e a linha defendida pelo Stalin, quer dizer, cada um alcança seu modelo, cada um tem sua própria forma de desenvolver socialismo, ou a linha de um único socialismo para todo o mundo, para todo e que aquilo precisava ser alcançado. O modelo do stalinismo, ele dentro da União Soviética, ele sai vitorioso dentro do primeiro momento, ele vai seguir, mas você mostra, eu tenho para um lado uma Rosa Luxemburgo, eu tenho para o outro um modelo que propõe uma volta a uma releitura do leninismo, enfim, sem entrar em meandros, eu tenho, em todos os casos, a proposta é absolutamente a mesma. Rompimento com a estrutura e os modelos do capital. Sem romper, seja qual for o modelo a gente vai falando, a gente não vai ter uma proposta. E isso é um mote, isso é um olhar da esquerda. A esquerda intermediária, essa esquerda a que vincula e que mantém a ideia do capital, ela vai passar a se manifestar nas sociais-democracias, e ela vai ser importante para um determinado momento do mundo, em especial nas disputas com a Guerra Fria, porque ela acaba sendo uma resposta. A ideia de que o modelo do capital é necessariamente explorador, é necessariamente crítico, deletério à organização social, ela vai ganhar meandros, ela vai ganhar o estado de bem-estar social, ela vai ganhar as práticas da social-democracia, como se fosse assim, olha, o capital não é esse bicho de sete cabeças, existem outras possibilidades. E aí a gente vai precisar entender isso. Esse quadro, quando a gente está olhando por um lado, é completamente diferente quando a gente observa essas tradições em 1940 e essas tradições em 1980 ou essas tradições em 2000, 2010, 2000. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Ali naquele momento, eu vou falar aqui do pós-guerra em 1940, é muito claro. Eu tenho um quadro em que de um lado eu tenho os grupos que estão a favor dessa ruptura, eu tenho a questão da vinculação com a União Soviética, a vinculação, e de outro lado os que estão vinculados ao capital, e isso acaba virando um grande antagonismo, uma grande polarização que eu volto a repetir, não tem sentido. Se ali atrás ela já não tinha esse sentido todo unificador, ali no outro ela não tem sentido. Pelo outro lado, pelo modelo do capital, você vai ver algumas transformações importantes no sentido de percepção. Essas transformações eu vou deixar para trabalhar no próximo vídeo para que a gente possa estar chegando a entender os movimentos do próprio liberalismo no século XX,
para trabalhar essa questão do Hitler e as demais associadas a isso. Beleza? A gente volta já.